Agora ele dá uma figura aqui, né? Eu vou primeiro mostrar esse slide e depois eu vou mostrar a figura. Mas ele está dizendo que no esboço da figura está representado um redutor de engrenagens de 2 estágios com reversão, que utiliza 2 pares de engrenagens idênticos para permitir que os eixos de entrada e saída sejam colineares. Se um motor de 1 kW e 1725 RPM, operando a plena potência nominal, for utilizado para acionar o eixo de entrada no sentido horário, pede-se a. Determinar a velocidade e o sentido de rotação do eixo combinado. B. Determinar a velocidade e a rotação do eixo de saída. C. Admitindo eficiência de 98% em cada engrenamento, qual será o torque disponível para movimentar a carga no eixo de saída? Bom, isso é do livro que a gente está usando aqui, do Collins, né? Então vamos lá. Vamos entender o que ele está dizendo e o que ele está pedindo. Então, primeiro, é um redutor de engrenagens de 2 estágios com reversão, certo? Significa o quê? Que eu tenho a engrenagem, né, de entrada e saída com reversão de rotação. Ele utiliza 2 pares de engrenagens idênticos para permitir que os ângulos de entrada e saída sejam colineares. É a mesma condição do exercício anterior. Então, até aqui é igual ao exercício anterior, tá? São 2 pares de engrenagens idênticos. Eu vou utilizar, só que eu quero uma rotação diferente aqui. Muito bem. Se, aí vem a segunda parte, que é uma parte que a gente ainda não comentou. Ele diz que o motor que vai acionar este redutor, ele é um motor de potência 1 kW. E a rotação desse motor é 1725 RPM. Então, vamos entender. Lá na engrenagem 1, ela está recebendo, ela está ligada num eixo de um motor elétrico, certo? Então, eu vou acoplar ao eixo da engrenagem 1 o eixo de um motor elétrico. Para isso, a gente usa um acoplamento elástico. Depois eu vou mostrar para vocês o que é isso, certo? Então, aí eu vou obter eu tenho uma potência de 1 kW. Este valor está no sistema métrico, sistema internacional, certo? Potência, 1 kW, eu vou ter que converter conforme o que eu estou usando aqui, certo? Porque a gente vai trabalhar o torque Newton por metro. E a potência é Newton por segundo. Né? O watt não é Newton por segundo. Existe um ajuste aí. Tá? Depois, se a gente está trabalhando segundo, este RPM também tem que ser ajustado. Então, nós temos alguns ajustes para fazer de unidades. Nós vamos ver isso na hora que a gente entrar com a fórmula. E aí ele diz que este motor está operando a plena potência. Significa que ele está o tempo todo utilizando esse 1 kW de potência. Certo? Muito bem. O que ele quer agora? O que a gente calculou no exercício anterior? A velocidade e o sentido de rotação do eixo combinado. Então, eu tenho o eixo 1, tenho o eixo combinado, que eu vou ver no desenho, que é o eixo 2, 3, e o eixo 4. Eu tenho a engrenagem 1, a engrenagem 2, 3 é a combinada, e 4 é uma engrenagem sozinha. Então, ele quer a velocidade e o sentido de rotação do eixo combinado. Depois, ele quer a velocidade e a rotação, o sentido de rotação do eixo de saída. Tá? Então, isto aqui é idêntico ao que nós fizemos no outro exercício, certo? Aí vem a novidade aqui. Ele diz que existe uma eficiência de 98% em cada engrenamento.
E aí ele pede para calcular o torque disponível para movimentar a carga no eixo de saída. Vamos imaginar, já que a gente está aqui em Santos, e nosso negócio aqui, tem muitos de vocês que trabalham no porto, vamos imaginar que esta máquina aqui, o que ela está fazendo? Ela está levantando a âncora, certo? É um sistema de levantamento de âncora. Não sei se algum de vocês que trabalha no porto já viu isso, mas é exatamente uma máquina dessa aqui. Entra um motor elétrico, certo? E vai acionar uma polia. Esta polia tem um cabo que está segurando a âncora. Então, o que é este torque disponível de saída? É o torque que eu preciso aqui na engrenagem de saída para levantar esta âncora com o peso dela, certo? Com o peso dela no diâmetro da minha polia aqui, tá? Então, é isso que ele está dizendo que ele quer, ok? Então, ele quer o torque disponível. Então, a gente tem que calcular o torque lá na entrada primeiro para achar o torque na saída. E a relação entre esses torques, o que acontece? Ele diz que em cada engrenamento eu tenho uma eficiência de 98%. Isso significa que eu tenho 2% de perda de potência em cada engrenamento. Nós vamos ver quantos engrenamentos são e vamos multiplicar, né, este resultado por quantos engrenamentos forem por esse 98% para saber o quanto eu perco no total. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver mais uma vez. É um redutor de 2 estágios com reversão que utiliza 2 pares de engrenagens idênticos para que os eixos de entrada e saída sejam colineares. Eu aciono esse sistema com um motor de potência 1 kW e rotação 1725 RPM, operando na potência plena, acionando o eixo de entrada no sentido horário. Eu quero saber o eixo combinado, né, o eixo combinado, que é o eixo composto que a gente viu agora, né, qual é a rotação, qual é a velocidade dele, o sentido de rotação, e qual é a velocidade e o sentido de rotação no eixo de saída, e depois eu quero, admitindo que eu tenha uma eficiência de 98% em cada engrenamento, qual será o torque disponível na saída. Vamos olhar então qual é o desenho dessa máquina. Então está aqui. Ele chamou aqui eixo de entrada, ele chamou de eixo A. Então este é o eixo acionado pelo motor. E ele disse que este eixo A gira no sentido horário, certo? Então, ele gira no sentido horário. E ele diz aqui, esta engrenagem 1 tem 16 dentes. Então, N1, 16 dentes, certo? Então, a engrenagem de entrada gira no sentido horário. Ele me diz qual é a rotação, né? 1750 RPM, 1725 RPM, e a rotação e a engrenagem tem 16 dentes. Muito bem. Esta engrenagem está engrenada aqui na engrenagem 2. A engrenagem 2 é uma engrenagem de 48 dentes. Então, 1 aqui é motora, 2 é movida. Então, aqui 16 na entrada, 48 na engrenagem 2. Certo? Muito bem. E aí, que mais? 2 e 3 é uma engrenagem composta, é o que ele chamou de engrenagem eixo combinado. Então, este eixo combinado é um eixo composto, vamos chamar de B. Este aqui é A, este é B e de saída C. Então, no eixo composto B estão as engrenagens 2 e 3. Então, para o sentido que girar o 2, vai girar o 3. E a velocidade do 2 é igual à velocidade do 3, para que não haja torção, né? Então, esta engrenagem 2 de 48 dentes vai girar num sentido aqui, que vai ser o mesmo sentido da engrenagem 3. Só que a engrenagem 3 tem
16 dentes. Veja, 16 com 16, 48 com 48, porque ele quer que seja colinear. Então, está aqui, aquilo que eu falei, ó. As duas engrenagens, né, estão os dois eixos das engrenagens estão na mesma linha. Por quê? Porque aqui eu tenho 16 e 16, 48 e 48. Então, eu mantive a proporção, eu mantive os diâmetros, para poder estar nesta posição aqui. Então, essa distância aqui, depois nós vamos aprender a calcular qual é esta distância aqui entre o centro do eixo de 4 e o centro do eixo de 3, que deve ser igual a esta distância aqui, que nós chamamos de distância entre centro das engrenagens. Então, a engrenagem 2 é movida. 3 é uma engrenagem motora. Tem quem chame também de engrenagem motriz, certo? 3 é a motora. E ela vai movimentar a engrenagem 4. E eu quero saber o que acontece aqui em 4, qual é a velocidade angular de 4 e qual é o sentido de rotação. Então, primeiro ele pede a velocidade angular e o sentido de rotação deste eixo aqui, ou seja, das duas engrenagens 2, 3. Depois ele quer saber isso para a engrenagem de saída. Aí, quando ele fala da potência, eu sei que tem uma potência entrando aqui. Esta potência vai gerar um torque. Eu quero saber o torque aqui. E ele diz o quê? Que eu perco, que eu tenho um rendimento, né, de 98% em cada engrenamento. Então, aqui é 0,98 o rendimento e aqui é 0,98 o rendimento. Tá? Essa rotação, então, 1725. E esta potência aqui, ele deu quantos quilowatts que ele quer. Tá? Então, vamos seguir. Solução. Então, a figura mostra um sistema com dois pares de engrenagens, onde as engrenagens 1 e 4 são montadas em eixos independentes e as engrenagens 2 e 3 são montadas em um único eixo para garantir que os eixos de entrada e saída sejam colineares, ou seja, estão na mesma linha. O problema pede para determinar as rotações de cada um dos eixos, o combinado, onde estão as engrenagens 2 e 3, e o de saída, onde está a engrenagem 4. Também ele pede para determinar o torque no eixo de saída, que é o torque resultante do redutor, né, calculado a partir das condições de entrada. Então, isso é a explicação que eu dei sobre no desenho. Então, é isso aqui que ele está pedindo, né? Estou aqui escrevendo aquilo que eu falei. Muito bem, vamos seguir. Então, a rotação no eixo combinado, né, pode ser encontrada a partir da relação de transmissão entre o eixo de entrada 1 e o eixo combinado 2. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a velocidade angular 2 sobre a velocidade angular 1 é N2 sobre N1, que é o quê? Menos N1, o número de dentes de 1, dividido pelo número de dentes de 2. Por que menos? Porque o engrenamento é externo, certo? Quanto é que ele deu? Que o número de dentes de 1? 16. Quanto é o número de dentes de 2? 48. Então, resulta N2 sobre N1, N1 sobre N2, desculpa, número de dentes, N1 sobre N2, 16 sobre 48. Então, como eu disse, um número menor do que 1. Menos 0,333. Significa o quê? Qual era o sentido de rotação do eixo 1? Horário. Qual é o sentido de rotação do eixo 2? É oposto. Tá? Então, é anti-horário. Certo? Quem é a rotação N2, então? Então, N2 é o quê? Se eu esquecer isso que está aqui no meio, né? N2 sobre N1 é menos 0,33, 333. Então, passando o N1 para cima, vai ficar o quê? N2 é igual a menos 0,333 N1. N1 ele deu 1.725 RPM. Então,
Está aqui 0,333 multiplicado por 1.725, negativo, menos 575 RPM. Então, a rotação da engrenagem 3 é igual à rotação da engrenagem 2, é a rotação do eixo B. 575 RPM no sentido anti-horário, certo? Então, veja, eu entrei com 1.725, já na engrenagem 2 eu tenho 575, certo? E eu vou reduzir mais uma vez isso aí, então vai sair uma rotação menor do que o 575. E no sentido anti-horário, por quê? O sentido de 1 era horário, deu negativo, então o sentido de 2 é oposto, é anti-horário. Certo? Então esse é o primeiro item. Agora vamos para o eixo de saída. No eixo de saída, né, eu sei que a rotação do eixo de saída, NB, né, N2 é igual à rotação do eixo NB, que é igual à rotação de 3, porque as duas estão no mesmo eixo. Então, agora eu quero que N4 sobre N3, que é o que eu quero, que são as engrenagens 3 e 4 que estão engrenadas, é a mesma relação que N4 sobre N2, porque N3 igual a N2. Agora, isto é quem? A gente inverte aqui, menos N3, né, o número de dentes de 3, dividido pelo número de dentes de 4. Menos de novo, porque é engrenamento externo. Então, N3, 16 dentes. N4, 48. Dá o mesmo resultado. As engrenagens têm o mesmo número de dentes para serem colineares. Então, dá o mesmo menos 0,333. Qual é a engrenagem de N? Qual é a rotação de 4, então? É o menos 0,333 multiplicado pela rotação de 3, que é o que a gente acabou de calcular, que é a rotação de 2, que é o quê? O 575, certo? Então, vai ficar o quê? 0,333 multiplicado por 575 vai resultar em 191,7 RPM negativo. Então, qual é que é a minha resposta, então? Então, a rotação é 191,7 e ela está no sentido oposto da rotação de 2, 3. Então, vamos lá. Então, a rotação de saída, que é a rotação do eixo C, é a rotação da engrenagem 4, 191,7 RPM. Se aqui 3 era no sentido anti-horário, agora 4 vai ser no sentido horário. Então, na saída desse redutor, eu tenho o quê? 191,7 RPM no sentido horário, tá? Então, a partir da minha entrada lá, 1.725 RPM no sentido horário, eu obtenho na saída 191,7 RPM no sentido horário. Veja, uma redução de quase 10, hein? Tá certo? Quase 10. Na verdade, é esse 0,333 ao quadrado, tá? Que dá 0,99 alguma coisa. Muito bem. O item C. Vamos calcular o torque de entrada. O torque, nós vamos usar a seguinte expressão. O torque é a relação entre a potência e a rotação, tá? Então, torque é a potência dividido pela rotação. Porém, esta potência está em kW. Esta rotação está em RPM, que é rotações por minuto. E o quilowatt é uma outra unidade. Eu quero que este torque, quero escrever este torque em Newton metro, tá? A unidade de potência é Joule por segundo. O que é Joule por segundo? Newton metro por segundo. Ó. Então, é Newton metro por segundo. Só que aqui embaixo está minuto. E eu tenho que passar esse quilowatt para Newton metro. Então, este acerto de unidade
de quilowatt para joule, de watt para joule. E o acerto de RPM para rotação por segundo, para ficar tudo na mesma unidade, é este fator aqui, 9.545. Então, vou pegar o meu torque de entrada, é o quê? É a potência de entrada, 1 kW, dividido pela rotação de entrada, 1.725. Isso vai me dar um valor, ó, vai dar um valor bem pequenininho. Tá? Vai dar um valor bem pequenininho, mas eu quero colocar em Newton metro. Então, eu tenho que multiplicar por 9.545. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego num valor de 5,53 Newton metro. Tá? Então, é a diferença que eu tenho aqui. O meu torque de entrada é a potência pela rotação. E eu vou usar este fator de correção para passar de kW RPM para Newton metro. Certo? Então, este é o meu torque de entrada. Qual é o torque de saída? O torque de saída é o torque de entrada multiplicado pela relação entre as engrenagens. Certo? Agora, é a relação inversa dessa aqui. Então, é 48 sobre 16. Então, quem é 48 sobre 16? É 3. Então, é 5,53 multiplicado por 3 do primeiro par de engrenagens, multiplicado por 3 no segundo par de engrenagens. O primeiro par de engrenagens tem um rendimento 0,98. O segundo par de engrenagens tem um rendimento 0,98. Então, é o torque de entrada multiplicado pelas transmissões, né? Ou seja, das engrenagens N2 sobre N1, N4 sobre N3. E os dois rendimentos de cada um dos engrenamentos. Então, resulta em 4.719 Newton metro. Certo? Desculpa, aqui está faltando uma vírgula, 47,19, tá? 47,19 Newton metro. Certo? Então, eu multipliquei meu torque de entrada por 5, né? Por 5, ok? Por 5 não, desculpa, por 9. Então, dá 9 vezes 5, né? Que é esse 3 vezes 3 aqui, que é 9, só que não chega a ser 9 porque eu tenho este rendimento aqui. Então, é 47,19. Tá? Então, esta é a solução do meu problema. O item B e o item C, né? Os dados de saída, de rotação e sentido, e aqui os dados de torque na saída. Certo? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais esse exercício, então. Vamos lá. Aqui é proposto um engrenamento com 6 engrenagens. E aqui eu misturei tudo, tá, gente? Eu misturei aqui 1 e 2 são engrenagens de dente reto, certo? Engrenagens cilíndricas de dente reto. 3, 4, 5 e 6 são engrenagens cônicas de dentes helicoidais, ou seja, esse cálculo que nós estamos fazendo é independente do tipo de engrenagem, tá? Ele só vai depender aqui realmente do número de dentes de cada engrenagem. Então, ele vale para cônica de dente, para cilíndrica de dente reto, cilíndrica de dente helicoidal, cônica de dente reto, cônica de dente helicoidal, tá? Ele vale para qualquer tipo de engrenagem. Vamos entender o nosso redutor aqui. A entrada, o eixo 1, né? Eu tenho aqui a engrenagem 1, certo? Engrenagem 1, que vai acionar a engrenagem 2, tá? Então, 1 e 2 são duas engrenagens cilíndricas de dente reto. 2 é uma engrenagem composta com a engrenagem 3. 3 é uma engrenagem cônica de dentes helicoidais, tá? 4 é uma engrenagem cônica de dentes helicoidais. E 4 é composta com 5, que é outra
engrenagem cônica de dentes helicoidais. A engrenagem de saída, 6, é uma engrenagem também cônica de dentes helicoidais. Tá? Então, 1, 20 dentes, 2, 24 dentes, 3, 28 dentes, 4, 54 dentes, 5, 23 dentes e 6, 46 dentes. Ele diz que a velocidade de entrada é 1.200 RPM no sentido horário. Ele quer saber a velocidade de saída e o sentido de rotação. Então, ele quer saber a relação de transmissão do redutor todo entre 1 e 6, dados esses dentes de engrenagem. Vamos fazer par a par, fazer 1, 2. Depois a gente sabe que a rotação de 3 é igual a de 2, então a gente faz 3, 4. Depois a gente sabe que a rotação de 5 é a rotação de 4, a gente faz 5, 6 e acha a rotação de saída. Certo? Então, vamos lá fazer isso. Então, primeiro, N2 sobre N1, né? Rotação da engrenagem 2 sobre engrenagem 1 e o número de dentes de 1 sobre o número de dentes de 2. O engrenamento é externo, então o sinal é negativo. Então, o que eu tenho aqui? N1 é 20, N2 é 24. Então, 20 sobre 24 resulta em 0,833. Né? Então, a rotação N... Então, a relação de transmissão entre 1 e 2. 1 é 20 dentes e 2 é 24 dentes. Né? Então, esta relação é 0,833. Certo? Então, quem é a rotação N2? É 0,833 multiplicado pela rotação N1. Então, 0,833 multiplicada por 1.200, que é a rotação de entrada, 1.000 RPM. Então, a rotação da engrenagem 2 é 1.000 RPM. 2 e 3 são engrenagens compostas, tá? Formam uma engrenagem composta. Então, 2 e 3 têm a mesma rotação, 1.000 RPM, certo? E aqui nós vamos ver o sentido lá no final, né? Vamos pegar esses sinais, vamos usar só lá no final, a gente vai vendo aqui o que deu no final, aqui qual é o sentido final, tá certo? Então, se eu fizer N4, agora eu quero saber qual é a rotação da engrenagem 4. Então, N4 sobre N3 é o número de dentes de 3 sobre o número de dentes de 4, negativo, 28 sobre 54, 0,52. Então, quem é a rotação da engrenagem 4 é 0,52 multiplicada pela rotação da engrenagem 3, que é 1.000. Então, 520 e de novo vai inverter, né? A rotação aqui deu negativo, certo? Depois, então, N4 igual a N5, 520 RPM, certo? Aí eu posso fazer N6 sobre N5, certo? N6 sobre N5 é o número de dentes de 5 sobre o número de dentes de 6, que é 23 sobre 46, dá meio. Então, a rotação da engrenagem 6 é metade da rotação da engrenagem 5. 5 é 520, então 6 é 520 multiplicado por 0,5, 260 RPM. Vamos analisar o sentido. Era horário, ficou anti-horário, ficou horário e ficou anti-horário, certo? Então, 260 RPM no sentido anti-horário. Gente, eu fiz por partes. Dá para fazer tudo junto? Dá para fazer tudo numa conta só. Certo? Dá para fazer, como eu mostrei na expressão primeira, faz tudo de uma vez só. Não tem problema nenhum, tá? Então, vai dar o mesmo resultado. Então, a única coisa aqui é que eu estou fazendo par a par, mas a gente pode fazer tudo de uma vez. Então, está aqui tudo de uma vez, né? N1 sobre N2, N3 sobre N4, N5 sobre N6. Então, 20 sobre 24, 28 sobre 54, 23, 46. Ó. Menos, menos, mais, menos, menos.
Então, dá menos 0,216. Menos 0, então, quem é a rotação de saída, a velocidade de saída? A rotação de saída é 0,216 multiplicada por 1.200. 260 RPM no anti-horário, ou seja, o mesmo resultado. Ou a gente faz por partes ou faz direto. Se eu não pedir a rotação de cada eixo, a gente vai fazer direto, que é o que nos interessa, certo? Só se eu quiser saber. Mais para frente, nós vamos ver que essa expressão nós vamos aumentar e ela vai servir para calcular os diâmetros das engrenagens também. Então, aí sim a gente vai usá-la para tudo, certo? Muito bem. Vou continuar o exemplo. Então, para esse redutor, ele diz que se a potência no eixo de entrada é 5 kW, ou seja, a potência em 1 é 5 kW, qual será o torque de saída? Considerando aqui rendimentos dos engrenamentos de dentes retos, 0,97, e de dentes helicoidais, 0,985. Veja, isto aqui corresponde à realidade. O rendimento dos helicoidais é sempre melhor do que o rendimento dos dentes retos. Então, aqui, no primeiro é dente reto, então seria 0,97. No segundo engrenamento helicoidal, no terceiro helicoidal 0,985, 0,985. Certo? A potência de entrada 5. Então vamos calcular o torque de entrada da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior, ou seja, usando a expressão que o torque é a potência dividida pela rotação. De novo, a gente está em quilowatt e a rotação em RPM, então nós vamos usar aquele fator para poder acertar as unidades. Então, o fator é o 9.545, 5 kW, 1.200 RPM. O torque de entrada, então, 39,77 Nm. Certo? Para achar o torque de saída, eu posso fazer direto isso aqui, que são as relações de transmissão. N2 sobre N1, N4 sobre N3, N6 sobre N5, invertido, né, em relação às rotações. Então, 24 sobre 20 dentes, 54 sobre 28 e 46 sobre 23. O torque de saída, então, vai ser o torque de entrada, que é o 39,77, multiplicado por este resultado aqui, que é 4,63. Isto dá 184,13 Nm. Se fosse todo mundo ideal. Então, quem é o torque de saída real? É este valor multiplicado pelos rendimentos do engrenamento de dente reto, que é este, 0,97, e do engrenamento dos dentes helicoidais, que são esses aqui, são dois engrenamentos, 0,985. Então, meu torque de saída é 18413, que multiplica 0,97, que é o rendimento deste, mais multiplica 0,985, que é o rendimento N4 N3, e 0,985, o rendimento N6 N5. Resulta em 173,3 Nm. Tá? Com isso aqui, a gente encerra essa parte de engrenamentos. Como eu disse, serve para qualquer, como eu mostrei nesse exercício, qualquer tipo de engrenagem, ou seja, nós vamos continuar, agora nós vamos ver as engrenagens, a parte dimensional dessas engrenagens, nós vamos separar reto, cilíndrica de dente reto, cilíndrica helicoidal e as cônicas, para a gente ver como é que a gente calcula o restante. Mas, basicamente, é isto aqui, ok? Obrigado, um abraço aí para vocês, até a próxima aula.